boa tarde oficialmente. Meu nome é Eugênio Matede, eu sou consultor de aprendizagem na Ferolab e eu estou aqui junto com a Valquíria. Val. Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Valquíria, sou gerente de consultoria na Ferolab. E juntos a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da vez, né? Do impacto, a reação da nova normalidade. Quais os desafios para as empresas dessa nova crise? A gente mandou um invite para vocês em que a gente colocou, né? Dos escritórios lotados para o trabalho remoto, né? Pessoas, processos e gestão precisaram se adaptar para encarar essa nova realidade. Das estratégias de longo prazo, que eram a norma lá atrás, hoje a gente tem reuniões diárias de comitê de crise que tem que tomar decisões assertivas, efetivas no curtíssimo prazo, às vezes por dia ou até para a semana. O cenário de incertezas no qual a gente está imerso hoje é tão grande e o modelo de trabalho que a gente tinha parece que já não se encaixa mais nesse novo jeito de atuar, de trabalhar e de viver. Então, quais são essas fases pelas quais a gente passou? E como a gente pode lidar com esse momento e se preparar ainda para o que está por vir. A gente já passou, mas ainda tem muita coisa aí pela frente. Como é que a gente vai antecipar tudo isso e viver de uma forma melhor daqui para frente? Então, para explorar junto esse tema com a gente trouxe alguns convidados super especiais. A gente está com a Cristiane Maziero, que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. A gente está com o Caio Bamberg, que é CEO da Catchum, uma consultoria global de comunicação especializada em projetos que reúnem inteligência, criatividade e estratégia. O Leonardo Bar, que é o CEO da Ferolab, uma empresa de consultoria e educação corporativa. Léo Bar também, Caio, Cris, super bem-vindos e obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Maravilha. Muito bom. E como é que vai funcionar esse encontro, pessoal? A gente começa agora às 2h, a gente vai até às 3h. A gente vai dedicar uns 45 minutos para essa rodada de conversa, né? Então, vamos ouvir um pouquinho o Caio, a Cris, o Léo. E os últimos 15 minutos, a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas. Então, se durante esse momento, ou até se você já tiver agora alguma pergunta que você gostaria que o Léo, o Caio ou a Cris respondessem, coloca ali no chat, a gente vai compilar tudo isso, a nossa equipe está compilando. Nos 15 minutinhos finais, a gente faz uma rodada, então, de perguntas abertas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Podemos começar? Vamos lá. Tá bom. Maravilha. Então, Caio, a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente estava falando sobre as fases pelas quais a gente passou nessa crise. Você estava citando o ciclo de vida da disrupção, que organiza em 4 grandes etapas, assim. Você podia contar para a gente quais são essas 4 etapas e como é que a Catchum, que é a empresa na qual você trabalha, que você lidera, está passando pela fase de impacto? Claro. O ciclo da disrupção, ele é justamente como a Catchum enxerga a crise, né, e como ela trata com seus clientes no momento que a gente está vivendo. São 4 etapas, como você colocou, Eugênio. A primeira delas, acho que passamos, né, que é a fase do impacto, né, a fase em que a gente sai da ansiedade e vai para a perplexidade, né, onde a gente vê o mundo parar, né, como a gente viu. A fase seguinte é uma fase de reagrupamento, né, um momento em que a gente de fato para refletir o que está acontecendo, se reagrupa, se reconecta e começa a pensar dali para frente como é que os novos negócios vão funcionar, como é que a gente ajuda a sociedade, como é que a gente ajuda uns aos outros. Daí a gente segue para a fase de, aí sim, de fato, recuperação, né? Ou o efeito rebote do momento em que a gente viveu, o momento em que a gente começa a pensar criativamente como é que a gente inova nesse momento, como é que toda essa transformação que ocorre hoje na nossa sociedade e em todas as camadas se aplica. E, por fim, né, uma fase que esteja preparada ou não vai vir, né, que é o novo normal, né? A vida depois dessa crise ou depois dessa pandemia, né, e como isso traz aprendizados e impactos práticos para o nosso dia a dia, né? Na Catchum, a gente hoje na 3ª semana de home office e, como eu coloquei, né, a fase de impacto nos levou da ansiedade à perplexidade. Naquele primeiro momento parecia ainda um tanto distante, né, 3 semanas atrás, mas de repente a gente começou a ver surgir ali novas suspeitas
que parecia um gripe, parecia um incômodo qualquer, e a gente achou por bem fechar o escritório, mandar todo mundo para casa. Isso aconteceu numa sexta-feira, dia 13, e em 48 horas a gente conseguiu virar a operação e trabalhar 100% remotamente na segunda-feira seguinte. Foi um trabalho magnífico, aí, uma maestria do meu time, né? E na semana seguinte a gente começou a discutir com o time numa rotina de calls, de bate-papo, de ouvir também uns aos outros, de fazer com que as pessoas falem de como elas estão vivendo esse momento, seus sentimentos, muita ansiedade, né? Muita apreensão. E a gente começou a pensar e a gente se reagrupou. A gente começou a refletir como é que a gente trataria do nosso dia a dia dali para frente. E nesse momento eu posso dizer que estamos ali entre a fase 2 e 3, né? Já repensando essa nova Ketchum, numa nova sociedade diante de tudo que a gente está vendo. É interessante, né, Caio, você trazer isso, porque a gente, né, Léo, nós vivemos uma situação muito parecida na Ferolab. Inclusive no mesmo timing, nos mesmos dias, quando você falou que aconteceu numa sexta-feira, aconteceu com a gente. Conta um pouquinho pra gente, Léo, como é que foi? Conta você, depois eu conto também a minha parte. A parte pra gente foi, vamos lá, o primeiro foi o impacto, né? Assim, agora a empresa simplesmente vai ter que operar de forma diferente. A Ferolab tem uma característica interessante, que a gente já era uma empresa bastante transformada digitalmente. Então, a gente também tem um portfólio de negócios muito amplo, que vai desde o digital puro até o presencial. Então, o negócio mais traumático que impactou a gente era a questão mais presencial, né? Como é que a gente ia fazer. Mas como o negócio é diversificado, já foi menos traumático, vamos dizer assim. Só que tem um ponto interessante que a gente já tinha uma cultura, já fazia parte quase do nosso pacote de benefícios, o home office. Então, a gente vendia isso e realmente era cultural. Você pode fazer um dia por semana home office. Tinha alguns gestores que achavam que não valia a pena, que a pessoa não produz, ou que criavam alguma forma disso não acontecer. Mas já estava na cultura. Então, quando a gente teve que virar a empresa para operar dessa forma, foi muito mais fácil. Vamos dizer assim. Óbvio, o home office pré-coronavírus não é o home office pós-coronavírus. Tá? O home office pré é um home office benefício. Vamos dizer assim. O home office pós, assim, tem que trabalhar e trabalha cada vez mais. Assim, a taxa de produtividade do home office de hoje é impressionante. A gente trabalha muito mais. Não tem aquela quebra dos horários. Acabou uma reunião, você já entra em outra e vai. É óbvio que você vai interagir com as questões pessoais, tudo, mas a produtividade está muito alta. Assim, essa transição para home office para a gente foi positiva, foi tranquila, porque a gente já vinha nessa cultura, tá? Não por causa de uma pandemia, óbvio, mas fazia parte da cultura. E a gente adotou algumas medidas para facilitar isso. Por exemplo, a gente criou um comitê de crise. Esse comitê de crise faz com que alguns stakeholders, e não necessariamente não é C-level, diretor ou só líder, são os stakeholders que vão ajudar nessa transição. Você tem várias pessoas envolvidas. Então, a gente conseguiu que isso diariamente a informação fluísse, a gente reforçou muito a comunicação também, então foi um pouco mais fácil. Tá? Agora, é aquele primeiro impacto. Ato contínuo é o que você estava falando, Caio. Agora a gente está repensando o negócio, né? Vai ser muito diferente. Na primeira semana, assim, daqui a pouco volta. Vão ser 3 semanas de paralisação. Não vão ser 3 semanas de paralisação. Ainda que volte, vai voltar diferente. As pessoas estão consumindo de forma diferente. O que a gente vendia, o próprio cliente já percebeu que dá para fazer diferente. Uma coisa que a gente gostaria de fazer diferente, ainda tinha uma resistência do cliente, não vai ter essa resistência mais para o aspecto digital, né, para as entregas digitais. Então, mudou muito. Então, agora vem aquela próxima etapa, né, de como é que a gente prepara a empresa para o próximo passo, né? E é interessante isso, né, porque pensando ainda sobre o impacto, essa semana a gente estava fazendo uma conversa com os colegas de trabalho, cada um colocando como estava se sentindo, e eu trouxe isso também, porque eu vim fazer o meu isolamento em Itu, na casa da minha família, e quando a gente começou essa semana, eu falei, gente, nas 2 primeiras semanas, o cérebro meio que entende que você está de férias, apesar de você estar trabalhando muito, mas como você está trabalhando num ambiente diferente, está diferente. E essa que é a 3ª semana, parece que, no meu caso, né, pessoal, é como se realmente a ficha começasse a cair, que é uma mudança que veio para ficar. Né? O impacto, ele aconteceu porque eu tive que ir para casa, mas aí tem essa coisa que o Caio também mencionou, de treinar o cérebro para explicar que você não está de férias, você não está, enfim, doente.
não está doente, você está trabalhando num outro local. Agora, Cris, como é que você vê isso pelo ponto de vista aí da pessoa, né? Olha, eu tive contato com vários clientes, né? Inclusive, eu atendo em coaching, já faço esse atendimento online muitas vezes, mas o presencial ainda é um grande produto meu ainda, né? Mas eu estou tendo que me reinventar nesse momento. Mas em contato com os meus clientes, o medo era o maior sentimento que vinha. E agora, o que eu vou fazer? Sabe? Está tendo uma mudança externa. E como que eu vou reagir a isso, né? Porque eu não sei, eu não tenho essas ferramentas. A gente antes falava de um mundo VUCA e hoje é muito mais estridente, tem uns rompantes muito maiores, né? De mudança, de transformação. Então, assim, a gente está falando de uma mudança externa, mas que pega, conecta a todos nós. Então, assim, eu preciso, eu estou falando eu, porque somos todos um, né? Estamos todos no mesmo barco, não tem diferença de idade, não tem diferença de parte financeira, estamos todos no mesmo barco, né? Como que eu vou mudar internamente? Então, assim, antes a gente estava acostumado no ambiente de competição, de poder, o velho poder, né, de hierarquia. Agora, todos nós temos que nos unir, temos que nos conectar. Então, assim, se eu puder já entrar e falando do papel do líder, né, o líder vai mostrar a pessoa que é agora. Então, o líder é aquilo que o Caio falou, eu sentei com meus funcionários, eu conversei, eu perguntei, eu liguei, eu tentei interagir. Esse é o verdadeiro líder, é aquele que se aproxima. Então, quantas coisas que a gente vai ter que mudar dentro da gente para enxergar esse lado mais humano, né? Enxergar que atrás do funcionário tem uma pessoa que tem pai, que tem mãe. É que nem a gente estava brincando aqui, né, antes, né, Léo? Olha só, eu estou de bermuda, eu estou num ambiente informal, não preciso mais pôr salto alto para ir trabalhar. Olha que delícia, isso é o ser humano, a naturalidade, a simplicidade do ser humano. Por que a gente não leva isso para dentro das organizações? Por que não deixa as coisas mais simples? O ser humano, a naturalidade do ser humano, né? Por que eu não posso ser mais autêntico? Val, a Val comentou aqui numa situação, posso falar, Val? De que se emocionou, né, numa situação. E por que a gente tem que ter vergonha de se emocionar e de ser autêntico no dia a dia do trabalho, né? Estamos aprendendo isso porque hoje não tem outra forma. Vocês foram para dentro da minha casa, vocês estão dentro da minha casa agora. É o que a gente estava falando, exatamente. Não dá para não ser autêntico. A gente está conhecendo cada um. Daqui a pouco entra um filho, vai, porque os problemas continuam existindo, né? A gente está aqui no dia a dia. Esse modelo, essa forma de trabalhar, de se comunicar, assim, eu juro, a gente estava conversando mais cedo daquele vídeo que passou, que era um cara que estava fazendo uma transmissão e os filhos entravam e ele ficava desesperado e arranca as crianças. Quer dizer, não é que ele estava errado, porque naquele momento, a cultura, o que a gente achava, olha, não pode aparecer, meu Deus, misturar o profissional com o pessoal, mas hoje isso acontece, entrou uma criança, você bota aqui e fala, opa, meu filho paralisou aqui, rapidinho, é divertido. dá um tchauzinho para todo mundo te conhecer, sai. A gente está lidando de uma forma mais leve também com isso. Né? A gente teve que mudar. E eu estou percebendo também que a consciência da humanidade mudou. Né? Por exemplo, eu estive em Portugal até uma semana antes de fechar tudo. Eu tive uma sorte daquela, sabe? Acho que meus protetores estavam do meu lado. Eu cheguei, na hora que eu cheguei, fechou tudo, né? Mas eu tenho amigos que moram em Braga, tal. E as pessoas que eu fiquei em Airbnb, a gente manteve contato, eu mandei e-mail perguntando se eles estavam bem, né? Simplesmente as ruas não tem mais ninguém. Então a gente está tendo um ato de civilidade maior, né? De entender. No Brasil ainda temos o que aprender, né? Mas de uma forma geral, por exemplo, vocês imaginavam que em Milão, com o esvaziamento das cidades, apareceram os coelhinhos nas praças e jardins? Né? Em Viena, os golfinhos estão nadando no canal de Viena. Então, assim, limitaram o canal de Viena. Olha só quanta coisa boa também vem a rebote, né? A gente não pode se fixar no medo só. Eu não estou minimizando a situação.
Sim, Claro. tem mortes, tem um monte de coisa. Tá? Mas qual é o lado positivo? A gente está aprendendo. Isso tudo aqui, para mim, é treinamento. Nós estamos treinando a ser pessoas mais espiritualizadas. Quando eu falo de espiritualizada, não estou falando de religião, não. Eu estou falando desse olhar mais do serviço ao outro, ao próximo, sabe? De abraçar e trazer as pessoas para o dia a dia, de colocar o ser humano no centro de tudo, como sendo importante. Olha o que um pequeno vírus traz para nós todos. Para quem parar para refletir, ter maior conscientização do que esse momento exige de nós, a gente vai olhar quantos ganhos também a gente está tendo. Estamos tendo muitas perdas, sim. Temos que transformar uma forma de estar e ser no mundo, né? Eu estou tentando ver dessa forma e é isso que eu estou tentando olhar para mim, não ficar triste, ter bom humor, saber que as coisas vão regularizar, não da forma que era antes, né? Eu concordo. A gente falou um pouco das fases e quando eu olho para o momento que a gente está vivendo, a Ketchum busca na sua essência um olhar humano, né? Os nossos clientes, as nossas pessoas, os clientes dos nossos clientes no centro do que a gente faz. E quando a gente pensa no que a gente está vivendo agora, isso se torna muito importante à medida em que coletivamente, como comunidade, a gente precisa se abraçar, né? É interessante porque é um vírus que nos obriga ao isolamento e ao mesmo tempo nos une nos mesmos propósitos, nos mesmos objetivos. E na medida em que a gente faz isso, né, fala sobre nossos medos, sobre os nossos anseios, busca apoio uns nos outros e em especial nas comunidades dentro das empresas, né, o que acontece a partir daí é que a gente vai eliminando aos poucos o ambiente de medo, de desconfiança, de incerteza e vai criando um espaço para que as pessoas juntas consigam criar e a partir da criatividade desses indivíduos vem a inovação e a partir da inovação vem novos caminhos, novos formatos, né? E a própria empresa encontra novos trilhos e otimiza ao máximo o momento em que ela está vivendo. Então, acho que uma sugestão que eu daria nesse momento é justamente trazer as pessoas para o centro, né? Lembrando que primeiro passamos por um impacto. Então, a conversa ela é sobre você, né? O que está acontecendo com você na sua casa? É como o Leonardo falou, não é home office apenas, né? São as escolas fechadas, os filhos em casa, a esposa administrar a situação, fazer comida, preparar lanche, limpar a casa, ver a roupa, não sei o quê. É uma loucura, né? E as pessoas estão sob um estresse emocional absurdo, né? E a demanda por entrega, por trabalho, ela não cessa, né? Então, existe uma questão aqui que é cuidar das pessoas, num primeiro momento, garantir que estão todos bem, ou minimamente dentro de uma situação saudável, para que a gente consiga evoluir para o próximo passo, que permita, dentro desse ambiente, né, de disrupção, criar e inovar de fato. A partir daí as coisas acontecem. A gente está ouvindo falar muito sobre economia lá fora. Eu acho que a economia ela é atingida das duas formas, né? Quando a gente não cuida das pessoas, a gente não tem capacidade de se recuperar economicamente, e quando a gente cuida das pessoas, a gente consegue diminuir, né, esse espaço de tempo para criar novamente, para inovar e recuperar financeiramente as perdas que a gente vai sentir agora. O Caio, olha que interessante, né? Eu não tenho filhos, mas eu olho as minhas amigas e tudo mais, e nós, consultoras, trabalhamos demais, né? E muitas vezes a gente delega os filhos para as escolas cuidarem, criarem. E olha que interessante o que está acontecendo agora. As mães, as minhas amigas que são consultoras, outro dia estava fazendo reunião e o filhinho querendo participar da reunião de 5 anos. E a gente não conseguia fazer reunião, mas ela tinha, Cris, agora não vai dar porque eu tenho que dar aula para ele de tal matéria, eu preciso... Então, assim, voltou novamente para as mãos dos pais cuidarem dos seus filhos, né? Em vez da gente delegar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Léo, você acha que os valores organizacionais vão mudar neste momento? Depois de tudo, desse chacoalhão que a gente levou, você acha que os valores vão mudar? Vai ter uma nova ordem? Eu acho que vão. Na minha opinião, vão. Quer dizer, na verdade, o que são os valores organizacionais? São as pessoas, no fundo. Né? No fundo, você tem desde o acionista até os executivos, até as pessoas, todo mundo.
eu acho que muita coisa vai mudar. Assim, as pessoas estão mudando, né? A gente está vivendo um momento agora, na vida pessoal, onde é uma incerteza muito grande. Então, essa geração, quem está aqui, a gente nunca viveu um momento tão instável, né? A gente não sabe o que é um pós-guerra, a gente vem de pleno emprego, por mais que você tenha dificuldade de emprego, mas assim, a gente vem de um momento onde o mundo só cresce. O mundo só cresce. E, de repente, a gente toma um choque. O mundo não só parou de crescer, como ele tende, pelo que está se desenhando, a desabar, né? A economia aponta para um desastre, vamos dizer assim. Então, novas formas de trabalhar, a gente vai ter que olhar muito para o outro. Acho que nunca teve que olhar tanto para o outro. E não é só cuidar, não. É olhar para entender o momento do outro, né? A gente que está trabalhando, a forma como a gente vem trabalhando, você que é líder, cara, eu não posso exigir algo de uma pessoa. Você tem que entender o momento que ele está passando. E pode ser um momento familiar, pode ser um momento de uma perda. Essa pandemia é um absurdo que pode acontecer. A gente no Brasil não viveu ainda o que está se vivendo numa Itália, por exemplo. Espero que a gente não viva de jeito nenhum pelas medidas. Sim, eu acho que os valores pessoais estão mudando, isso é um fato. E a tendência, né, no conjunto, que eu acho que as organizações elas tendem a mudar também. Talvez elas vão buscar menos o lucro e mais a questão social, do bem-estar de todo mundo. A gente vai ter líderes que vão estar mais preocupados com o outro mesmo, entendeu? As pessoas vão esperar isso dos líderes. Então, tem uma mudança muito grande. Eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, são seres humanos, a gente vai... Não se sabe exatamente. As pessoas ainda pensam em dinheiro, pensam em resultado. O próprio executivo, acho que a liderança tem que pensar, tem que ter um bem bolado aí no meio. Não é só dinheiro, não é só resultado financeiro, tem o bem-estar mesmo. Léo, um jogo que eu acho que vai mudar bem. Léo, uma coisa que você estava falando já da outra vez, e agora só reforçou um pensamento que eu tive, né? Eu sempre ouvi muito da minha mãe, desde que eu sou muito pequena, uma visão do que ela chama do ser integral, né? Porque a gente, até esse momento recente, tinha aquela coisa, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, e a gente tentava separar isso de uma maneira como se fossem pessoas diferentes, né? Muitas vezes o próprio líder trazia isso. Eu tenho que lidar com a vida pessoal do profissional como se fossem coisas separadas. E agora, mais do que nunca, as coisas se misturaram, né? Eu vejo o meu CEO e a gente vai com uma reunião, os 5 filhos aparecem na reunião e está tudo bem. E está tudo bem, porque é um ser só, não tem mais como separar os papéis. Eu acho que o Eugênio queria puxar alguma coisa aí, né, Eugênio? Não, é engraçado, é bem sobre papéis, né, Val? Antes a gente, acho que antes, não vou falar que já é diferente, porque eu acho que ainda não é. Eu acho que a gente está sendo questionado a ser, né? Mas antes, talvez a divisão de papéis ela ficasse muito mais clara, né? Então, o Eugênio, talvez, a Valquíria mãe, a Valquíria esposa, a Valquíria profissional, a Valquíria que também tem um dinheirinho na bolsa e que a bolsa cai também fica chateada, a Valquíria filha, todos esses papéis, eu acho que eles eram muito mais separados. Hoje eles estão mais juntos, até talvez por causa dessa revisão de valores, né, Cris? Da gente precisar pensar que a gente é um só, né? E eu estava pensando muito nessa fase de impacto que o Caio trouxe, que é aquele negócio, né? Para formar um hábito você precisa de 21 dias. Então a gente ainda está nos 21 dias de formação de um novo hábito. Então tem essa curva que é a curva ok, apesar de estar em casa, eu ainda não entendi necessariamente o que eu estou vivendo, porque eu ainda não formei o hábito. Passei aí, né, eu já tenho mais de 10 anos de experiência profissional. Passei 10 anos de hábito de sair de casa, chega no escritório, trabalha, volta para casa e separe. Tem essa divisão de papéis, né? Então eu estou também formando um novo hábito de entender que a diferença entre sala e quarto já é uma super divisão de papéis. Eu já tenho que quase deslocar, né? Então, acho que isso é bem interessante, assim, para essa fase de impacto, que é tudo muito novo mesmo. É quase uma formação de um novo hábito e a gente construindo o avião em pleno voo. E depois o Caio falou do reagrupamento, né? Da recuperação e, por fim, do novo normal. Eu acho que o Eugênio caiu. O Eugênio caiu, gente. Acho que ele está voltando, que o Eugênio estava trazendo, né? Que você falou do reagrupamento e da recuperação. De certa forma, a gente já está trazendo como está acontecendo esse reagrupamento, como é que as pessoas estão se aproximando. O que vocês acham, gente? O que mais que as empresas podem fazer nessa fase que vocês estão fazendo e que vocês acham que a gente pode comentar com quem está nos ouvindo? Organização e planejamento. Desculpa, Cris.
Não, vai lá. Organização e planejamento. Eu acho que precisamos refletir, né, nas decisões que serão tomadas, né? A gente não pode tomar, não é o momento de tomar decisões por impulso, no ímpeto, mas é momento de agir, né? Não é hora de ficar inerte, né? Seja para comunicar, seja para agir, para aprovar ou para reprovar. Esse é o momento de ação, né? É um momento de se organizar, né, dentro do seu grupo, à medida em que você consegue recuperar as pessoas e criar um ambiente seguro para todos, né? Acho que essa é a preocupação número 1, né? Mapear os riscos que existem dentro da sua comunidade, da tua empresa, para lidar com as pessoas. Na fase seguinte, eu acho que concretamente o que pode ser feito aqui é organizar-se. Então, eu tenho minha liderança, eu tenho meu board, eu tenho as pessoas que são especialistas em determinadas coisas, né? E vou eventualmente montar 2 grupos. Um primeiro grupo, que é um grupo que vai trabalhar em retaguarda, é o grupo que vai de fato atuar nas crises, é o grupo que vai ser mais reativo, é o grupo que vai efetivamente ajudar a lidar com as situações imprevistas que vão acontecer numa situação como essa. E um segundo grupo que vai trazer uma visão muito mais de planejamento, uma capacidade mais preditiva, né? De olhar para o que está acontecendo em termos de mudanças de comportamento de consumo, necessidade das pessoas, tendências de busca no Google, né? Tendências que a gente pode presumir do ponto de vista analítico dos dados, né? O que isso nos ajuda a olhar para frente nesse segundo grupo, para antecipar o que vai acontecer e otimizar as oportunidades, seja numa escala social, seja numa escala econômica, né? Como é que isso funciona na prática para que a gente consiga tirar o máximo disso, né? E acho que o planejamento é essencial, né? É muito comum a gente ouvir nesse momento que o planejamento do ano foi pro saco, né? E é verdade, né? O planejamento do ano, né? O que estava previsto na linha de cima e na linha de baixo vai mudar, fato. Mas planejamento é chave, é crucial para a gente vencer esse processo, né? Primeiro, entendendo que é necessário um mindset transformacional. As coisas mudam todos os dias, todas as semanas, agora mais do que nunca, né? Essas novas informações, esses novos inputs que a gente recebe vão mudar o nosso planejamento, mas é necessário o planejamento de curto e de médio prazo para que a gente se organize e se prepare, né? A gente está falando muito sobre o novo normal. O novo normal nada mais é do que entender que alguns dos comportamentos e algumas das anormalidades que a gente vem vivendo nesse momento de crise, como outras que a gente já passou no passado, vão permanecer, né? E só com planejamento a gente consegue se antecipar, organizando-se para tirar o máximo proveito disso, seja social, seja economicamente, seja na iniciativa privada, pública, tanto faz, né? Então, nesse momento, é um momento de planejar-se, é um momento de olhar para frente e falar, bom, né, passou, né, está acontecendo, como é que a gente se organiza para olhar para frente? A minha dica seria essa, né? Seria montar 2 equipes, uma de retaguarda, uma segunda equipe de olhar para frente. Veja com seus times como é que vocês podem fazer isso e façam uso dos dados, né, das pesquisas, dos conteúdos que hoje sobram, né, tem em todo canto, numa live como essa, né, para pegar dado de comportamento, entender a tendência, né? Eu tenho um amigo que sempre que a ideia não é você saber aonde lançar uma bola, saber onde parar. É você procurar predizer a trajetória que ela vai desenhar, né? Então, ao planejar-se, a gente tenta acompanhar essa trajetória. E tem dado dizendo isso, né? Tem dado dizendo que daqui 2 semanas a gente vai atingir o auge de casos confirmados, que daqui a 1 mês a gente vai estar numa onde vai haver algum tipo de afrouxamento, daqui início de maio, enfim. Então, a gente pode mudar? Pode mudar. É bem provável que mude. Mas se a gente tiver algum ponto de partida do ponto de vista de planejamento prático, né? Um plano de continuidade, um plano para cuidar das pessoas, um plano para cuidar da família, um plano para comprar comida para casa e para tudo que você vai precisar fazer, as coisas vão ser um pouco mais fáceis. Eu queria convidar todo mundo para olhar para dentro de si, porque eu acho que esse é o melhor momento de todos. E de fazer realmente uma autoanálise, porque assim, isso tudo só vai melhorar se eu tiver um autoconhecimento, né? Não estou falando só de liderança, eu estou falando da gente comum, eu, você, todo mundo que está aqui.
Eu preciso mudar. O que está errado? Por que eu estou sentindo medo? Né? Para que eu estou sentindo medo? Se eu sei que eu tenho que mudar isso daqui, como o Caio falou, bom, agora parou. As coisas estão acontecendo, não é negar o medo. Eu estou identificando esse medo, para que eu estou sentindo esse medo, como que eu cuido desse medo e como que eu acabo com isso. Eu tenho que tomar nas minhas mãos a corrente da minha vida e tocar em frente. Se eu ficar chorando, sabe? Nossa, olha, é que nem hoje uma amiga mandou um WhatsApp, você viu quantos mortos? Eu falei assim, olha só, eu não quero nem saber, eu não vejo notícias sobre coronavírus, eu não vejo nada disso. Eu vejo o que é importante, o que é suficiente para eu conviver com essa pandemia, né? Mas eu estou sendo produtiva. Se eu mostrar a minha mesa para vocês, está à vontade de livro, né? Eu estou montando coisas, eu estou trabalhando, eu estou olhando para frente, eu estou me reinventando. Então, para que eu vou ficar chorando? Se eu precisar chorar, chora, solta tudo, né? Eu estou participando tem um link que não sei se vocês conhecem, que você fica 1 minuto de frente com uma pessoa inteira. Você só vai olhar para a pessoa. Vocês perceberam? Hoje tinha uma menina de Campinas, o olho dela, ela começou a chorar. Eu peguei um papel, escrevi meu telefone e escrevi: me liga, eu estou aqui, eu posso te ouvir, sabe? Então é isso, faz alguma coisa. Se tem alguém desesperado, pega no colo, virtualmente. Mesmo que seja virtualmente, pega essa pessoa no colo, conversa com ela, fala assim, escuta, deixa eu te escutar, deixa eu te ouvir. E eu estou me disponibilizando para isso, sabe? Eu estou criando lives para isso, para escutar as pessoas. Então, o que está nas minhas mãos para eu mudar, para eu fazer de diferente, para eu modificar, porque agora é transformação. A gente tem que transformar aqui, ó, aqui no coração, na forma de enxergar o ser humano. Então, quando tudo isso voltar, como que eu vou ser melhor? E, Cris, olha que loucura, Cris, você está trazendo essa questão da pessoa se reinventar, dela entender os seus sentimentos, dela buscar essa transformação, buscar se reinventar. E veja só, né, se a gente transporta essa mesma visão para a organização, que nada mais é do que um grupo de pessoas, a gente está falando da mesma coisa. Porque quando o Caio estava falando, ele foi colocando o que está acontecendo, o que eles estão fazendo e tudo mais, e o que eu vejo é isso. São as organizações se reagrupando, se olhando e falando como eu posso me reinventar. O que a gente precisa fazer para a gente seguir em frente de uma maneira transformada? Algumas empresas estão sendo mais impactadas que outras por conta da natureza do seu negócio, assim como algumas pessoas estão sendo mais impactadas que outras em função da sua profissão, né, do tipo de trabalho que exerce. Não, desculpa, a gente estava falando coisa que a gente falou antes também, quer dizer, a transformação digital deu uma acelerada, né? O coronavírus, ele deu uma acelerada tão grande na necessidade das pessoas se transformarem. Estão acontecendo coisas que a gente já previa que iam acontecer, né? Determinados negócios que iam acabar, ou a gente ia ter que ser mais digital, e a gente ia ter que pensar diferente, aquela coisa que vai acontecer. De repente veio. Pá, tem que. Então, as pessoas têm que fazer diferente, entendeu? As pessoas têm que abrir a cabeça, têm que estudar coisas diferentes. Talvez tenham que se recapacitar. Entendeu? A própria empresa tem que recapacitar os funcionários. Você não tem que necessariamente... Papo que a gente teve, não necessariamente você tem que mandar as pessoas embora, porque elas já estão adequadas à cultura da empresa. Isso é uma perda muito grande, perder talento. Você pode recapacitar ela para outros negócios que vão precisar, as empresas vão acabar. Tem que aproveitar isso também. Uma coisa que eu acho que vai... Desculpa, interrompi alguém? Acho que o Caio só queria fazer um gancho. Eu vou fazer um comentário em cima do que o Léo acabou de dizer, concordo bastante. Eu acho que esse momento, assim como outras crises recentes que a gente viveu, crise econômica no nosso país, depois da crise econômica nos Estados Unidos, a própria transformação digital, né, que os mercados vêm assistindo, acontecendo dentro das empresas, etc., isso prova que o alvo ele é móvel, né?
A gente precisa trabalhar o mindset transformacional das nossas equipes para que a gente pare de se acostumar com um destino, um porto de chegada. Não existe um porto de chegada, né? Não existe um destino final. Essa transformação ela vai acontecer todos os dias. Então, eu acho que comunicação ajuda muito nesse processo, né? Para que as pessoas troquem suas ansiedades e suas ideias também, porque existem muitas ideias, né? Criar ambientes inclusivos, onde as pessoas dentro das empresas possam falar sobre como elas se sentem, em primeiro lugar, e depois como elas podem ajudar, seja numa crítica, num comentário, ou até mesmo numa nova ideia. Eu acho que é por aí que as coisas vão acontecer. Eu acho que as lideranças precisam mudar o mindset nesse momento, né? Esse 100% dos nossos colaboradores, então eu não queria criar uma política que não fosse absolutamente inclusiva. A gente criou uma cultura de horas flexíveis, né? Então, a gente falava muito com gestores de como é que eu crio esse ambiente 50-50 entre a minha vida pessoal e o trabalho, né? Tem uma semana que eu tenho que estudar mais, eu tenho que ir para aula. Como é que funciona? Eu tenho um familiar que não está passando bem, eu preciso ajudar. Tem um assunto que está pegando na minha vida. Como é que eu faço essa troca de uma forma que não existe um tabu a respeito disso? Isso já não tem mais lugar. E aí vem uma pandemia na escala que a gente está vendo para provar que o home office, apesar dos seus diversos desafios e obstáculos físicos e tecnológicos que impõe, é absolutamente viável. E ele pode trazer, né, o modelo home office pode trazer outras vantagens. Uma coisa que eu falo muito com minha equipe isso aqui é um túnel, né? O que a gente escuta melhor, produz mais, é mais assertivo na forma como a gente trabalha e cria uma disciplina por trás disso, faz com que a gente seja muito mais eficiente. Eu hoje tenho a impressão de que estou trabalhando 2 vezes mais do que costumava trabalhar antes, mas ainda precisa equilibrar, né? Isso envolve conversar com os chefes e com os clientes, né, sobre, olha, trabalhar de casa não é trabalhar 24/7, tá? Eu tenho uma hora que eu preciso botar o café da manhã na mesa, depois eu tenho que almoçar, depois eu preciso escovar os dentes, depois eu preciso dormir. Tem uma hora do dia, e aí eu acho isso importante, acho que tem uma hora do dia, Cris, que eu acho que é importante a gente parar para olhar para fora, né? O que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo no mundo, o que as notícias dizem. Acho que fazer isso durante todo o dia não é bacana, não é saudável, mas ter uma parada de bola em algum momento em que você olha para fora, bota a antena para lá e fala, cara, deixa eu me informar, deixa eu ver o que está acontecendo, é saudável também, faz parte desse processo, né? Mas eu percebo que tem grupos de WhatsApp que fica o tempo todo, você viu não sei o quê, você viu não sei o quê. Eu acho isso nocivo, é tóxico, entendeu? Então, assim, como eu disse, eu olho a hora que eu achar que eu tenho que olhar, mas eu não fico o tempo inteiro vendo as notícias, não, porque senão você não sai, você não caminha, você fica preso naquele problema, né? Pessoal, e assim, pensando quando a gente começa a ir para o caminho da recuperação, que estratégias vocês acham para as empresas e para as pessoas que são as estratégias fundamentais para as empresas começarem a seguir para o caminho da recuperação? Porque a gente sabe que a gente ainda está na fase de reagrupamento. Tem empresas que até por conta de terem demorado um pouco mais para parar de verdade, né? Precisou ter uma determinação do governo para parar, ainda estão na fase, mais intensamente na fase do impacto. Algumas já estão mais fortes no processo de reagrupamento. Agora, para que possamos caminhar mesmo para essa recuperação, que estratégias vocês acham que são fundamentais para as pessoas, para o negócio mesmo? O que você acha, Léo? Bom, Val, é até difícil generalizar, tá? Porque eu acho assim, cada negócio é um negócio, está dentro de setores muito diferentes, entendeu? Negócios que foram muito impactados, como turismo, varejo, né? O varejo de presença física, aviação, são negócios que vão ter que se transformar absurdamente. A gente não sabe direito o que vai acontecer agora, nas próximas semanas, nos próximos meses. Quer dizer, a pandemia pode controlar, voltar, podem surgir outras. Então, no fundo, a gente está diante de um cenário que o modo de consumo, tudo das pessoas vai mudar. Então, acho que depende muito de cada empresa. Eu não tenho uma receita de bolo, sinceramente, para como fazer. Eu acho que tem muito a ver com o que o Caio falou.
A gente tem que ter um olho no presente e um olho no futuro. Você tem que estar olhando ali o seu negócio para manter ele vivo, mas você já vai ter que estar muito focado, não só o CEO e o C-Level, como né, as pessoas como todos da empresa, porque a inovação pode surgir de qualquer lugar, as ideias, vislumbrando o que vai acontecer, quais são as novas formas de consumo, o que as pessoas tendem a querer, seja no Google, pesquisa, lê muito, observa comportamento, para entender o que vai acontecer para frente, porque os negócios vão mudar. Talvez empresas que existiam não vão existir mais, gente, e vão surgir outras, porque no fundo tudo se transforma, né? Vai ter negócio, vai ter empresa, vai ter emprego, talvez os empregos sejam diferentes, então a gente tem aí um emprego no varejo muito forte que mude, que não tem tanto emprego, no turismo, ou as pessoas vão continuar viajando, mas de forma diferente, períodos menores, eu não sei, mas no fundo é entender isso, tá? As empresas, e as pessoas têm que buscar se recapacitar. Eu falo isso porque às vezes a gente é direcionado a só ter uma profissão, né? Ou é aquilo que a gente estudou, ou é aquilo que a gente começou a trabalhar. Ao longo da vida a gente não tem essa cultura no Brasil de mudar. As pessoas vão mudar. Tem aí uma demanda absurda por tecnologia. Gente, tecnologia dá para aprender. Você não vai ser o principal desenvolvedor de um dia para o outro, mas se você começar, você vai conseguir fazer coisas. Eu acho que as pessoas vão ter que buscar essa vontade interna de enfrentar o desafio, porque não vai ter emprego fácil para todo mundo, não. Agora vem forte aí os slashers, né? Sabe o que são os slashers? Os slashers são aqueles que têm vários tipos de profissão. Na mesma, então, eu sou fotógrafo, ao mesmo tempo eu sou programador, eu também trabalho com marketing digital e eu ainda estou dentro de uma empresa, ou não. Esses são os slashers, né? Então, nós teremos várias oportunidades no mercado de trabalho, várias coisas, vários pontos de vista aí a ser alcançado. A gente tem que começar a quebrar os paradigmas, né? Na verdade, não tem nem mais caixa. A gente não pode falar, eu vou sair da caixa, né? Porque não tem mais caixa. Você vê, a gente e o mundo digital não tem a caixa, inclusive, do seu país. Você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Dependendo do que você fizer, acabou, gente. Você pode trabalhar para a China, para a Índia, de casa. A verdade é essa, entendeu? Cada vez mais isso tende a acontecer. Então, é muita mudança ao mesmo tempo. Não tem uma fórmula. Mas vem desde as empresas até as pessoas mesmo. Qual é a relação que eu quero ter com o meu trabalho? Quero ser empregado? Quero ser autônomo? O que eu quero? O que eu curto? Quero ter mais tempo para minha família? Quero dosar? Acho que tem um bem bolado aí no meio de todo mundo. Eu acho que o maior recado que vem nessa história toda é a conexão que está super aberta no mundo, sabe? Então, assim, isso impactou milhões, né? Então, se a gente transformar isso por uma linguagem de amor, e uma vez eu comecei uma palestra, eu falei assim, você ama seus liderados? E todo mundo, como amar? Não, veja bem, né? Não é bem assim. Eu falei assim, como não é assim? Se você não ama quem você está liderando, como você pode ser líder dele? Porque você tem que perceber as vulnerabilidades, você percebe as limitações, você tem que ser líder e amar ser líder. Amar estar à frente ali, amar estar com as pessoas. Eu amo as pessoas, por isso que eu escolhi trabalhar com gente, né? Então, se eu não amar as pessoas, é difícil existir nesse mundo agora, porque eu vou ter que saber as limitações e os potenciais e talentos de todos, saber abrir portas para as pessoas, deixar todo mundo fluir, né? Hoje, por exemplo, eu estava contando antes na nossa prévia, né? Que eu conheci uma empresa da área financeira, uma nova forma de pensar o mundo, e eu entrei lá e fui entrevistar um dos líderes, porque ele detestou que eu chamei ele de gerente. Eu falei, não sou gerente. Aqui não tem cargo, aqui não tem hierarquia, aqui a gente se fala, mas eu lidero isso daqui, e terão grupos autogerenciáveis. Né? Então, eu vou para casa, você tem controle das pessoas que estão trabalhando para você, Léo? Você tem, Caio, agora? Olha, tal hora você chega, bate o cartão. Não tem. Então, não tem isso mais, sabe? Então, a gente vai trabalhar para aquilo que eu tenho que entregar com o melhor, com o meu talento, com aquilo que eu vibro fazer com propósito, né? Então, é isso. Fazendo esse gancho, vai lá, Caio. Não, o que eu ia dizer é que
eu acho que antes dessa pandemia era muito comum a gente ouvir que a demanda do home office, por exemplo, era uma questão geracional, né? Essa nova geração, lidar com essas pessoas mais jovens e não sei o quê. Cara, que pena que a gente pensava assim antes, né? Vem a crise, vem uma pandemia como essa e nos obriga a enxergar que o mundo mudou e que ele vai continuar mudando, né? E que se tem uma coisa que as empresas não podem fazer, respondendo a pergunta da Val, né? É tomar as mesmas decisões sempre, né? Acho que é esse o grande aprendizado, né? Se tem uma coisa que mata as empresas é o legado, né? Quando você vive de um legado, chega um ponto em que você tornou-se absolutamente obsoleto. Como o impacto nas pessoas, né, traz um impacto negativo ou positivo para a economia e como impactar corretamente as pessoas pode criar justamente um efeito positivo ou de recuperação, ou de crescimento, ou de ajuste e adaptação, trazer todo mundo para o centro. Né? E eu acho que tem Tem uma coisa muito interessante, até falando do novo normal, talvez, né? Só responder aqui. Eles perguntaram quais são as 4 etapas. Então, é o impacto, reagrupamento, recuperação e novo normal. Talvez uma coisa interessante para a gente pensar nessa 4ª etapa do novo normal, né, Caio? Como se disse, assim, as empresas vão ser perenes e se manter ativas se elas estiverem atendendo necessidades genuínas das pessoas. Porque se for uma necessidade talvez supérflua ou artificial, talvez elas não consigam se manter no longo prazo, né? É isso que a gente talvez está sendo convidado a fazer. Tudo aquilo que não é tão relevante, a gente está revisando e querendo o convite para cortar e sair do outro lado mais forte, né? É isso, Val. Você comentou alguma coisa? Eu acho que é isso. Eugênio, eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala do novo normal, tem um mestre de yoga que eu gosto muito, né? Ele não, infelizmente ele não está mais conosco, que é o Hermógenes. Ele falava muito do que é uma normose. Que a normose é uma situação doentia que a gente começa a achar que é normal. E a gente, no mundo que a gente estava vivendo até 3 semanas atrás, a gente vivia muitas normoses, muitas situações, não só no mundo corporativo, na forma como a gente trata o planeta, na forma como a gente se tratava uns aos outros, dentro do mundo corporativo, haviam muitas normoses. Então, talvez, na hora que esse novo normal nascer, a gente consiga ter mais clareza do que são essas, não deixa elas voltarem, né? Dentro desse novo normal, a gente vai ter a oportunidade de criar um normal que seja bom para as pessoas, que seja bom para as empresas, que seja bom para o planeta, que seja bom para todo mundo, né? Isso, porque uma vez eu estava no treinamento só com líderes, né? Eu falei, qual é o propósito de vocês? Tu não ficou parado olhando, propósito? Que propósito? O que é? Não sei quem eu sou, sabe? Agora é o momento da gente parar para pensar quem sou eu? O que eu quero? Para que eu vim? O que eu tenho que entregar para o mundo? Como que eu vou entregar para o mundo? Sabe? De que forma que eu vou entregar para esse mundo? Quem é você? Quais são essas escolhas? Porque a gente está no automático. Tem que entregar isso. A meta é tanto. O resultado, sabe? E aquela loucura, aquela volúpia, né? De, troca a mala aqui, pega a mala, vai para não sei o quê, pega o aeroporto, vai para... E um momento de reflexão, de parada, de pensar, você senta de manhã e respira. Você consegue respirar de verdade? Você faz isso no seu dia a dia? Você para agradecer e ser grato, sabe? Tem uma pessoa que se chama Dr. Larry Stan, eu não sei se vocês conhecem, da Sam Elaine, e ele diz o seguinte, ele fala do termômetro, né? Do estado de humor do ser humano. E o mais alto de todos é a gratidão. Então, assim, será que a gente para agradecer? Eu tenho que agradecer que eu estou viva, que eu estou aqui, que eu tenho comida, que eu estou na minha casa. E aquelas pessoas que moram na rua? Eu estava vendo aqui uma pessoa comentando
as diferenças sociais vão ser diminuídas com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, quando que eu olho para dentro de mim e olho para o outro ser humano? Outro dia eu posso contar uma história rapidinho aqui, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu estava na Paulista. A Paulista, para mim, é o maior exemplo de diversidade que tem no Brasil, porque você encontra de todas as tribos lá, né? E eu encontrei com um senhor que estava extremamente alcoolizado, vinha vindo um ônibus na direção dele. E eu falei para os guardas assim, por favor, faz alguma coisa. Aquele senhor não está consciente, ele vai ser atropelado. Ninguém fez nada, nada. Eu saí correndo, peguei no braço dele e falei, por favor, pode subir na calçada? E trouxe ele para a calçada. Quantas vezes, quando a gente fala de normose, a gente passa do lado de uma pessoa que está prestes a morrer e a gente não liga, sabe? Então, isso dentro das organizações, só para completar, dentro das organizações, quando eu passo nessa correria do que a gente fala das equipes ágeis, que é legal, é super legal, e só que eu estou tanto na correria que eu passo e não vejo nem a pessoa ali, né? Eu não vejo que ela está triste, eu não olho para o olho dela, eu não percebo que ela não está bem, eu não percebo que ela, sabe? Então, assim, quanto disso que a gente pode hoje respirar, sair de casa inteiro, sabendo que eu estou levando a mim mesmo para o meu trabalho, ou estar de manhã inteiro comigo mesmo. Respira de manhã, toma pé de quem você é, vai para lá, vai sabendo para que você está aqui nesse planeta, o que você está entregando para o mundo, né? Muito legal. Cris, a gente tem várias perguntas e 10 minutos, né? Eu vou pegar uma aqui, que é um misto, talvez, do Manuel Matos, do Luciano, e eu já vou passar a bola para você. Cris, se você fosse apontar rapidamente, assim, né? O que você acha que está morrendo nessa nova crise e o que você acha que vai precisar nascer nesse novo normal para que a gente consiga avançar enquanto humanidade? Quais são essas duas coisas? Assim, uma que você acha que você precisa, que a gente, né, que você vê, mas você vê e trouxe muito essa pegada da pessoa, né? Você sente que é preciso a gente deixar para trás e o que a gente precisa começar a olhar para a gente seguir avançando, na tua visão, Exatamente assim? isso. O ser humano toma pé de que ele é humano. Ele é humano, ele não é máquina. A gente não vai conseguir imitar máquina. Então, o que vai nos impulsionar para frente são as nossas habilidades humanas de sentir, de olhar nos olhos das pessoas, de se entregar e estar verdadeiramente com a pessoa, né? O que eu percebo hoje é que a gente tem que ser mais colaborativo, né? Ter essa noção de unidade, porque nós somos todos um. Somos, sabe? Nós é que não acordamos. Eu estou falando nós porque eu sou ser humano também. Eu estou aqui nessa mesma vivência que todos nós estamos, né? A gente precisa acordar que as nossas potencialidades estão aqui dentro, ó, não está do lado de fora. Como que eu posso ser melhor pessoa? O que eu posso entregar de melhor para o mundo? Como que eu faço isso? Para quê? Então, é ter consciência de quem você é, antes de tudo, para você, qualquer pessoa. Antes de ser líder, antes de ser profissional, eu sou uma pessoa. Então, como pessoa, o que eu vou entregar de melhor para o mundo? É isso, o senso de humanidade. Muito legal. Caio, mesma pergunta, assim, o que você acha que a gente precisa, então, deixar para trás e o que a gente precisa prestar mais atenção para fazer nascer nesse novo normal que daqui a pouco vai surgir aí pós-crise corona? Acho que é muito na linha do que a Cris trouxe, né? Dentro da nossa comunidade, o olhar ele precisa ser para criar um ambiente inclusivo para as pessoas, para criar um ambiente seguro, para conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, né? É sempre difícil fazer isso, é mais fácil falar do que fazer, né? Mas é possível. É possível mostrar para as pessoas para onde você quer ir, como é que você quer fazer isso e ter o apoio delas para que alguns velhos hábitos fiquem para trás, né? Eu tinha meus velhos hábitos e à medida que as coisas vão mudando, eu vou deixando eles para trás, né? E eu acho que o olhar para fora tem muito a ver com trazer para si, né, o conteúdo de uma forma pertinente, a análise das estatísticas, dos dados, do social listening, das pesquisas, para entender para onde as pessoas estão indo, né?
o que muda efetivamente no comportamento delas dentro de casa, na forma como elas consomem conteúdo, na forma como elas consomem e compram coisas, né, nesse novo normal, para que você seja mais relevante, né? O nosso papel como consultoria de comunicação é justamente ajudar nossos clientes a surfar essa nova onda. Falar assim, olha, eu tenho um desafio aqui de marketing, né, de mercado, porque meus consumidores mudaram, eles já não consomem mais como consumiam antes do que está acontecendo. Como é que a gente resolve essa problemática daqui para frente para atingir essas pessoas de uma forma pertinente e relevante e construir uma nova relação com elas que faça mais sentido dentro. Como o Léo falou outro momento, não existe receita de bolo. O que eu acho é que a gente precisa abandonar a premissa do trabalhar individualmente o tempo todo, de não dar o devido valor às reuniões, não dar o devido valor aos encontros, ao planejamento, a ser eficiente, né? E entender que esses encontros são momentos de resolução ou de cocriação. E que dentro desses processos de metodologias bem aplicadas, a gente consegue se renovar e criar. Maravilha. E aí, Léo, na sua opinião, como gestor, CEO e também pai, né, de 5 crianças, o que você sente que precisa deixar morrer, deixar para trás, e o que você sente que precisa fazer renascer perante esse novo normal? Assim, puxando um lado também do aspecto da Ferolab em si, do que a gente acredita, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter a possibilidade de aprender. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está passando, de alguma forma ele vai passar. Quer dizer, isso aqui a gente tem que aprender com o que está acontecendo. Isso é a grande resposta, entendeu? Vai ter momentos difíceis, vai ter mudança radical, talvez pessoas vão ter que mudar de emprego, mudar de cidade, mudar da forma como você faz, sua rotina mudou completamente. Então, acho que um grande aprendizado que a gente pode tirar disso tudo é isso, a nossa capacidade de aprender. Aprender e ensinar e compartilhar com os outros o que a gente está vivendo. Acho que a humanidade ela se transforma assim, a gente evolui, né? Para algum caminho a gente vai ter que ir. Então, a gente tem que melhorar de todas as formas possíveis, mas todo mundo tem que estar aberto a alguma coisa diferente, gente. Assim, a gente não sabe como vai ser, o que está se desenhando é uma crise muito forte no mundo todo, a gente não está falando de Brasil. O que assusta de verdade é que é no mundo, então o Brasil, que já é frágil, acaba, né, sofrendo mais ainda. Então tem que estar todo mundo preparado, disposto a fazer alguma coisa diferente, tá? Mas vai melhorar. As coisas passam. É difícil. Acho que assim, a gente está sendo, eu falo muito do problema. As coisas vão melhorar, vão se adaptar, vão voltar a melhorar e vão ter momentos difíceis de novo, e vão ter momentos maravilhosos, e vão ter acreditar que a vida é boa, né? Que as coisas podem ser bem legais. É inconstância, né? É uma inconstância e a gente aprendendo a aprender e aprendendo a se transformar, a gente lida com essa inconstância sem tanto sofrimento, sem se apegar tanto só aos momentos bons, porque a gente tem que viver tudo. A Cris falou muito disso, gente. Também tem que sim agradecer o que tem, ajudar quem não tem, porque vai ter muita gente que não tem, a gente tem que estar aberto a isso, olhar para o outro lado e ver isso. Nossa, o outro não tem, como é que eu ajudo? E acreditar que vai ser bom, que vai melhorar, porque no fundo a gente vai estar aqui, gente. A gente vai passar por isso, tá? É um momento. Se tem uma coisa que eu tenho muito forte em mim é fé. Eu acho que você também, né, Léo? Eu acredito. Com certeza. Que tudo vai dar certo. Acredito. Com certeza. Vão dar certo. É difícil, mas tem que ter otimismo. Tem que ter otimismo, mas tem que se planejar para o pior. Exatamente. Não, tem que estar preparado. Só a fé não resolve. Tem que estar preparado. Vão ter decisões difíceis. Os líderes, as empresas, os líderes vão passar por decisões muito difíceis. Tá? Que impacta a vida de milhões de pessoas. Os líderes, seja das empresas, sejam os políticos. Assim, esse é um momento muito de muita responsabilidade para a liderança. Essa é a grande verdade. Concordo. Mas passado o furacão, né? O mundo, se Deus quiser, vai ser cada vez melhor, né? A gente vai colher bons frutos também. Acho que seja a transformação, que o problema venha para transformar para o melhor. Essa é a pegada. Maravilha. Gente, chegamos às 4 horas, gente, passou muito rápido, né? Pelo menos eu tive a impressão que a gente está conversando há 3 minutos. Foi muito rápido mesmo. Né? 16:00. Exato.
A gente tem uma série de perguntas ainda, só para vocês saberem, assim, que questionam muito o que é o sucesso para as organizações, como é que ficam os setores que são reconhecidos ou que estruturaram seus negócios com base no presencial, né? Tem gente perguntando também como é que fica o público acima de 60 anos. Enfim, tem um monte de questões aqui que a gente, de alguma forma, vai tentar endereçar depois por e-mail ou em algum outro fórum, até pensando que esse é um webinar de uma série de vários, né? A gente não pretende esgotar todo o assunto aqui hoje, aprofundar mas sim que ele seja o start, uma continuidade para próximos, tá? Val, você quer fazer alguma consideração final? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Só agradecer a participação de vocês e em breve estaremos juntos novamente. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Caio, Léo, super obrigado pela disponibilidade. E, obrigado vocês. Todos vocês, Cris, muita Caio, que fluidez estiveram aqui aí com a gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, adorei o papo. A maneira foi ótima. O papo é muito bom, gente. A gente poder ficar trocando assim, acho que é o mais legal. Estou à disposição. Maravilha, gente. Eu também. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos. Até uma próxima. Valeu, Fiquem tchau, bem tchau. aí, hein? Tchau, tchau. Fiquem seguros. Todos seguros aí. Isso aí. Saudáveis. Fiquem em casa. Sim.